Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de outubro. Por maioria, o Supremo nega a suspensão da venda de refinarias da Petrobras. O Congresso entrou com ação no STF para barrar a venda de ativos de subsidiárias da estatal sem autorização do Parlamento. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Edson Fachin nega pedido do ex-presidente Lula para suspender julgamento de recurso no STJ sobre o caso do triplex do Guarujá. Tribunal Superior Eleitoral lança rede de checagem de fatos para as eleições 2020. TSE também fecha parceria com o Google para combater a desinformação. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Congresso para suspender a venda de refinarias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. Na pauta da sessão dessa quinta-feira, o julgamento do pedido de liminar feito na reclamação, apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados, contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação é que houve afronta a uma decisão do STF, que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. O relator da matéria, Edson Fachin, votou a favor da concessão da liminar e assim suspender a criação e alienação de subsidiárias com desmembramento da empresa-mãe, com o simples intuito de venda de ativos até o julgamento do mérito. Você está diante de um juízo de cognição sumária, a demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável, revelado pela iminência de alienação dos ativos que poderá futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível, e a probabilidade do direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, não houve desrespeito ao julgamento do STF, como alegam as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Alexandre de Moraes negou a concessão da liminar, entendendo que a criação de subsidiárias não indica qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem o alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, a criação de subsidiárias, na forma como vem sendo feita, afronta a Constituição. Essa questão não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe a reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. A divergência foi seguida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Fux. Votaram com o relator a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por maioria, o plenário do STF votou no sentido de liberar provisoriamente a negociação de subsidiárias da Petrobras até que haja uma decisão definitiva da Corte sobre o caso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido do ex-presidente Lula para suspender recurso no STJ contra a condenação no caso do triplex. Os advogados do ex-presidente pediam que o julgamento no STJ fosse paralisado até que o Supremo julgue se o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato foram parciais na condenação de Lula na primeira instância. Para o ministro Edson Fachin, numa primeira análise, não há irregularidade que justifique a concessão de uma liminar para suspender o processo. Uma escola de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi condenada a pagar adicional de insalubridade em grau máximo a uma empregada da limpeza. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A
Além de limpar as salas de aula, o pátio e outras dependências da escola, a empregada contou na reclamação trabalhista que era responsável também pela limpeza dos banheiros, usados por alunos e funcionários. Por serem de uso coletivo, ela ajuizou a ação trabalhista pedindo o pagamento do adicional de insalubridade, conforme a súmula 448 do TST, que trata sobre a limpeza de banheiros públicos. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Para o TRT, não é possível equiparar a limpeza de lixo urbano, que contém diversos agentes biológicos, com a limpeza dentro de uma escola, onde os usuários são alunos e professores. A empregada, então, recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em sessão telepresencial pela 8ª turma do TST. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, votou pelo pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, seguindo a súmula 448 do TST. Segundo a ministra, o fato dos banheiros serem de grande circulação e de uso público dá direito ao adicional, pois é diferente da limpeza em residências e escritórios. Os demais ministros seguiram o voto da relatora. E no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma do tribunal decidiu que um imóvel irregular pode ser partilhado em uma ação de divórcio. Em uma ação de divórcio, a partilha de bens leva em conta tudo que foi adquirido pelo casal. Investimentos, propriedades constituídas formalmente e tudo que tem expressão econômica, mesmo que não seja legalmente regularizado ou registrado oficialmente pelo casal, como imóveis em lotes irregulares, onde existe apenas o direito de posse. Esse entendimento foi firmado pela terceira turma do STJ ao julgar recurso envolvendo um divórcio litigioso. O caso teve origem em São Paulo, onde o Tribunal de Justiça Estadual entendeu não ser possível a partilha dos direitos possessórios sobre um imóvel localizado em área irregular. Para o tribunal, só após a regularização do bem, a sobrepartilha poderia ser requerida. No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a partilha do patrimônio está normalmente associada à ideia de divisão final na solução quanto à titularidade dos bens. Durante o voto, ela esclareceu que nos casos em que a falta de regularização do imóvel não é por má-fé ou desinteresse das partes, mas por outras razões, como a incapacidade do poder público de promover a formalização da propriedade, os titulares dos direitos possessórios devem sim receber a tutela jurisdicional. A ministra acolheu o recurso por entender ser uma solução de caráter particular e imediato, no que diz respeito exclusivamente à dissolução do vínculo conjugal, afastando a um segundo e oportuno momento as eventuais discussões quanto à regularidade e formalização da propriedade sobre o bem do imóvel. A turma seguiu o voto da relatora. E a seguir, os destaques da sessão de julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. A Constituição representa a vontade e a luta histórica de um povo para a construção de uma norma-mãe, de uma norma que regule todo esse Estado, do ponto de vista político, social e econômico. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira a resolução que incorpora o Plano de Segurança Sanitária das Eleições Municipais de 2020, instituído pela Corte, às normas para o pleito de novembro. As alterações foram analisadas durante a sessão administrativa. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou ao plenário medidas como antecipação do início do horário de votação para 7 horas da manhã e o uso obrigatório de máscaras nas sessões eleitorais. Ampliação do horário de votação que terá início às 7 horas. 2. Treinamento remoto de mesários. 3. Imposição de uso obrigatório de máscaras nos locais de votação. 4. Reorganização do fluxo de votação, com 2 momentos para higienização das mãos pelo eleitor, passagem única pela mesa receptora e eliminação do contato direto entre mesário e eleitor. E 5. Criação da funcionalidade justificativa eleitoral no aplicativo e-Título para permitir a justificativa de ausência às urnas do dia da eleição por meio desse sistema de georreferenciamento.
Portanto, o sistema que detecta que você está fora do seu local de votação. 4. Regulamenta-se no presente ato ainda a transferência temporária de eleitor destinada a permitir melhor distribuição de eleitores no local de votação. E 2. Diretrizes complementares do Comitê de Monitoramento das Eleições. Os ministros mantiveram a rejeição da prestação de contas de 2014 do Partido dos Trabalhadores. Entre as irregularidades consideradas pelo plenário está a destinação inferior ao que é determinado por lei para programas de incentivo à participação de mulheres na política. O plenário aceitou parte do recurso do PT para parcelar a suspensão do repasse de uma cota do fundo partidário em 4 vezes. Na mesma sessão, os ministros rejeitaram o recurso de Wesley Pereira Gonçalves. Em 2016, ele se candidatou à reeleição de prefeito na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, mas não foi eleito. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que condenou Wesley por conduta vedada a agente público e abuso de poder político por ter dado títulos de legitimação de posse em áreas de baixa renda durante o período eleitoral. Ainda nesta quinta-feira, o TSE e empresas que trabalham com checagem de notícias fecharam parceria para combater a desinformação e publicações falsas. As notícias verificadas por esse grupo vão ser divulgadas na página Fato ou Boato da Justiça Eleitoral. Imagina uma rede de pesca que entra na água e faz uma limpa naquelas notícias que só atrapalham o caminho de quem quer apenas fazer uma travessia. Seja na beira dos rios, nas aldeias indígenas, no norte ou no sul do país, uma rede de parceiros estará lá para filtrar o lixo, os ataques de ódio, as mentiras e deixar mais transparente o processo eleitoral. A democracia, ela depende da livre circulação de informações, de ideias, de fatos e de opiniões. Se a democracia for capturada pelos que divulgam mentira, divulgam ódio e vivem da difamação, ela não terá como sobreviver. Não existe, por evidente, uma verdade absoluta, uma verdade plena. A verdade não tem dono. E a vida comporta múltiplos pontos de observação. Porém, a mentira deliberada e as campanhas de ódio têm dono. E é a esses que nós queremos combater. O desafio vai ser grande para todos os envolvidos nas eleições, tanto na parte dos cuidados sanitários para evitar o contágio com o novo coronavírus, quanto no combate às informações falsas. O acordo prevê que o que for detectado como fake news vai direto para o site das agências e também na página Fato ou Boato da Justiça Eleitoral. São 9 empresas de checagem que vão trabalhar juntas com os TRS e o TSE. Isso vai fortalecer o trabalho da imprensa profissional. É preciso tomar cuidado. Em se tratando de informações, nem tudo que cai na rede é peixe. E nesta quinta-feira, o TSE também firmou uma parceria com o Google para combater a desinformação nestas eleições. O evento foi virtual. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, e a secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, assinaram acordo para destacar o conteúdo oficial do Tribunal Superior Eleitoral em plataformas de busca, por exemplo. A ideia é que o eleitor esteja cada vez mais bem informado e não caia em fake news, nos mitos eleitorais. Além do acesso rápido e preciso às informações, o Google também vai ser parceiro nas transmissões de lives. Tudo isso vai contribuir para ampliar o acesso e o conhecimento dos brasileiros sobre as eleições. Nós precisamos de informações confiáveis para que as pessoas possam buscar, como disse, a sua própria verdade, mas sem serem vítimas de práticas racistas, práticas de ódio ou da mentira deliberada, porque a mentira deliberada não serve a ninguém, nem ao país, nem à cidadania. O TSE já conta com mais de 50 parceiros nesse desafio.
A secretária-geral da presidência do tribunal, Aline Osório, destacou que, além da segurança sanitária nas eleições deste ano, enfrentar a desinformação tem sido uma das principais preocupações do TSE. E enfrentamos este ano não apenas o desafio da pandemia da Covid-19, mas também o desafio da desinformação, que tem o potencial de produzir um impacto negativo sobre o processo eleitoral. E por isso, o TSE e a Justiça Eleitoral têm se mobilizado fortemente para garantir tanto a saúde dos eleitores e a integridade da nossa democracia. O diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, lembrou que o trabalho começou bem antes, com a capacitação de servidores do TSE e dos tribunais regionais eleitorais na checagem de informações. E destacou que o eleitor vai ter uma grande parceira nestas eleições. A busca será, mais uma vez, um aliado do eleitor, né? A gente acredita que na luta contra a desinformação, a busca do Google é parte da solução e não do problema, né? E a parceria do Google com o TSE é a espinha dorsal, né, de todo esse trabalho que a gente vem desempenhando ao longo do período eleitoral no Brasil. Essa parceria que se iniciou no ano de 2014 e se estende até o ano de hoje, tornando assim cada vez mais importante que a gente possa promover informações confiáveis e relevantes para que o eleitor brasileiro tenha uma jornada segura rumo às urnas. E a seguir, ministra Rosa Weber dá 48 horas para ministro do Meio Ambiente explicar a revogação de normas de proteção de manguezais e restingas. Depois do intervalo. Hoje, muito tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esclareça a revogação de normas de proteção de áreas de manguezais e de restingas. Salles tem 48 horas para prestar informações sobre a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovada na última segunda-feira. O ato é questionado no Supremo em ação apresentada pelo PT. O ministro William de Oliveira Barros se despede da Justiça Militar da União. A aposentadoria ocorre depois de 13 anos de atuação na Corte do Superior Tribunal Militar. A sessão da última quarta-feira foi de homenagens. A sessão especial foi transmitida ao vivo pelo canal do STM no YouTube. O modelo virtual, necessário por causa da pandemia, não tirou a emoção do momento. Garantiu aos convidados acompanharem cada passo da cerimônia. Entre as homenagens, a do Ministério Público Militar. Vossa Excelência, ministro William, serviu muitíssimo bem e certamente com grande júbilo a sua pátria alviverde, em 2 espaços de extremada grandeza e relevância: as fileiras militares protegendo a soberania do ar e a justiça, aplicando com equilíbrio, imparcialidade e senso de correção a lei penal militar. Em nome dos demais magistrados do STM, o ministro Francisco Joseli Parente Camelo elogiou, reconheceu e agradeceu ao colega. Nos 13 anos em que esteve no Superior Tribunal Militar, o ministro William se tornou uma referência entre os seus pares como juiz imparcial, justo e, acima de tudo, honrando o cargo do qual hoje se despede. Caro amigo, em aqui chegando em 2015, tive a satisfação de contar com seu apoio como ministro e como amigo. Relembrando os tempos do curso de formação de piloto militar, em que, como instrutor de voo, nos orientava nos voos das aeronaves T-23 e T-27. Aqui encontrei o agora ministro William, presidente do Superior Tribunal Militar, com a mesma seriedade com que conduziu suas inúmeras tarefas da Força Aérea, tratando a todos com bondade e extrema consideração.
Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o ministro William de Oliveira Barros começou a carreira militar na aeronáutica em 1961. 42 anos depois, tornou-se tenente brigadeiro do ar. Em 2007, tomou posse como ministro do STM. Agora, na despedida, recebeu uma placa e os principais acórdãos dos últimos 13 anos de atuação. Foi uma forma da Justiça Militar da União dizer a ele muito obrigada pelo empenho e pela dedicação. Atuar como ministro desta corte castrense constituiu-se o coroamento da minha vida profissional e administrativa. Ressalto que uma das mais difíceis tarefas atribuídas ao ser humano é a de julgar os seus semelhantes com imparcialidade e de forma judiciosa. É necessário para tal, atuando como relator ou revisor, além do conhecimento das legislações, ter serenidade, bom senso, sensibilidade, vivência pessoal e profissional, sem se afastar das peculiaridades da vida na caserna. A minha participação na Justiça Militar da União também está chegando ao fim. A trilha foi longa, mas muito compensadora. Obstáculos não faltaram. Por outro lado, colhi muitas amizades e novos ensinamentos. Acabei de assinar o meu último acordo, a semelhança de ter efetuado virtualmente o meu último curso. Acho que só me resta agradecer ao amigo ministro William por tudo que realizou em prol da nossa Justiça Militar da União. Todos nós somos testemunhas do magnífico trabalho executado e do carinho que Vossa Excelência tem para as coisas da nossa Justiça Militar. Ministro William, é hora de partida. Vá em paz para a sua merecida aposentadoria, com a certeza de que Vossa Excelência realizou um magnífico e exemplar serviço. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, apresentou a membros dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho e da Defensoria Pública da União o estudo de viabilidade e plano de reabertura das unidades de atendimento do INSS. O objetivo foi esclarecer as medidas propostas, sanar dúvidas e debater eventuais sugestões de aprimoramento. Durante a reunião virtual, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, explicou que o retorno do atendimento presencial nas agências foi organizado de acordo com os protocolos da portaria publicada pelos Ministérios da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabelecem uma lista de orientações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, reforçou que o atendimento virtual continua, levando em consideração que apenas serviços como perícias médicas são realizados nas agências. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, junto com a Defensoria Pública da União, passaram a acompanhar o caso de perto depois que as agências do INSS foram reabertas em todo o país, mas os médicos peritos se recusaram a fazer os atendimentos. O objetivo é buscar um consenso entre as demandas dos servidores que estão preocupados com as medidas de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19 e a necessidade de continuar o atendimento à população. Uma mulher foi presa em Belo Horizonte nesta quinta-feira, um dia após entrar em vigor a chamada Lei Sanção, que pune com mais rigor quem maltrata cães e gatos. Agora, a pena para esse crime chega a 5 anos de prisão. Policiais carregam no pano um cachorro muito doente, sem força para ficar de pé. Ele também aparece nesta foto, deitado sobre a ração. O Rottweiler e outros 3 cachorros, além de 7 gatos, foram encontrados na casa de uma mulher na região norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A dona dos animais foi presa em flagrante. A Lei 14.064 altera a Lei de Crimes Ambientais e aumenta a punição por maus tratos a cães e gatos. Antes, a pena de reclusão era de 3 meses a 1 ano, além de multa. Agora, é de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa. Outra novidade é que o agressor perde a guarda do animal. Aquele que for preso em flagrante será conduzido para a audiência de custódia e só o juiz poderá relaxar a sua prisão. Isso já tem um cunho educativo muito grande para a sociedade. Nós não teremos mais aquela sensação de impunidade. Aquele que maltratar cães e gatos será efetivamente preso. Defensores e donos de animais aprovaram o aumento das penas. Ela permite que um inocente possa se defender e que nós possamos representá-los.
Então, essa é a importância para a gente. E a segunda parte que a gente espera muito é que com essa lei a justiça também se faça acontecer. Então, que aquela pessoa que cometa maus tratos não saia rindo da delegacia após, ter lá o boletim feito, mas que ela seja punida. Quanto mais rigorosa a lei, mais ela tende a coibir, eu acredito. Essa adição aí de perder a guarda do animal, acho bastante interessante, para tentar coibir um pouco mais. Agora, com a legislação mais rigorosa, muita gente se pergunta quais são os tipos de maus tratos. O abandono e o espancamento são os mais comuns, mas a violência contra os animais vai muito mais além. Deixar ele exposto na varanda de um apartamento ou num local aberto, sem uma cobertura contra o sol, contra a chuva. O cachorro fica doente, aí ele busca receita familiar, receita doméstica e não quer levar no veterinário. Você deixar o animal sujo, sem um banho, deixar o gato com coleira e sair de casa. Qualquer coisa dessas que você vê, denuncia. Existem canais de denúncia que você pode ajudar aquele que não tem voz. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.